E a gente tem que perceber o seguinte, olha, quando um cliente teu, ele chega com uma questão, com uma dificuldade, com um problema, né? E quando eu falo cliente, pode ser um paciente, pode ser um aluno, um cliente numa área qualquer, né? A gente está aqui com o Paulinho, com o Jorginho, né? Maquiadores, etc., cabeleireiros. Olha, às vezes a mulher chega ali, ou o rapaz chega ali com uma questão, né? Só qualquer área, né? Vai fazer um filme, fazer não sei o quê, fazer uma fotografia, quer montar um negócio, quer uma consultoria. A pessoa está te procurando porque ela tem um sofrimento, né? Um sofrimento que pode ser um sofrimento assim brutal, afetivo, pode ser um sofrimento de tipo físico, né? Pode ser qualquer coisa. E essa aqui é a questão, são as 6 causas do sofrimento humano. Isso se enquadra em qualquer lugar. Eu vou já botar o nome delas aqui para a gente visualizar e a gente poder ir explicando didaticamente cada uma delas, ok? Então, em primeiro lugar, olha só, primeira fonte de sofrimento humano, consegue me pegar aqui, Caio? Consegue, obrigado. Primeira fonte de sofrimento humano, né? Sofrimento simbólico. Eu já digo o que é isso, tá? Ok? Depois, outra fonte possível de sofrimento humano. Sofrimento físico. Beleza? Depois tem 2 fontes de sofrimento aqui, que essas são as mais reconhecíveis como sofrimento, mas não são as únicas. Eu vou te dizer, sofrimento afetivo baixo, sofrimento afetivo alto. Isso já vai te ajudar um monte de coisa. Lidar com filho, com marido, com cliente, isso aqui já é um baita pulo do gato. É uma contribuição original, tá? Você vai ver que é simples, e vai ver que é assim mesmo. Fonte de sofrimento intelectual e fonte de sofrimento espiritual. Ok? Então essas são as fontes de sofrimento humano que a gente identifica. Conta comigo e vê se não são 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Só isso aqui, se você... Preste atenção no que eu vou te falar. Só isso aqui, se você prestar atenção direitinho, você vai ver que você tem acessado os sofrimentos ou as questões de quem te procura de modo ineficaz ou faltante. Porque o ser humano, quando ele entra no mundo, a pessoa quando ela entra no mundo, ela entra com uma estrutura material, mineral. Ela aparece no mundo num certo dia, numa certa data, num certo lugar. E eu não tenho a pretensão nenhuma, de aqui, hoje, nesse dia... Que dia é hoje? Perdão? 23, sei lá, né? 23, né? De maio. Eu não tenho a pretensão nenhuma de te explicar um conceito filosófico profundo, razoavelmente difícil ou complexo, que eu precisaria de um tempo para explicar, mas olha só, aqui é uma coisa chamada teoria da participação. Teoria da participação. Então, preste atenção, tudo quanto é criado participa, teoria da participação, participa de uma coisa chamada grande cadeia do ser. Tá? Tudo quanto é criado participa disso chamado grande cadeia do ser. Ou seja, uma coisa que é criada, ela tem uma, eu vou dizer errado só para a gente se entender, hein? Não é isso, mas tudo que é criado tem uma analogia, né? Ou seja, o leão, não é isso? Tem uma analogia com o sol, né? O sol tem uma analogia com ouro. Isso não é bem analogia, isso é o símbolo. Essas coisas elas estão conectadas por um algo que a gente pode chamar de símbolo, né? Percebe isso? É ou não é assim? Né? É ou não é assim? Olha, tudo quanto existe, ou tudo quanto entra no mundo de um certo modo, entra no mundo num pé, entra no mundo num certo lugar, entra no mundo, né, numa data específica, e cada pessoa não tem um jeitão, não é assim? Fulano é mais expansivo, Cicrano é mais introvertido, Beltrano é mais solar, não falam isso? O outro é mais fechado, e por aí vai. Então, reconhecer o lugar do símbolo de cada um
e entender que algumas fontes de sofrimento são por inadequação simbólica. Ou seja, você está colocando um sujeito que tem um símbolo específico, ou é símbolo de algo, num lugar que simboliza outro algo, sem que ele esteja informado disso, vai trazer sofrimento. É claro que dito assim hoje, nesse dia 23 de maio, fica mais ou menos incompreensível. E essa é a parte mais difícil mesmo dessa aula. Eu não pretendo, de fato, fazer com que você saiba diagnosticar isso hoje. Eu quero só abrir tua cabeça para essa realidade. Lá dentro da certificação você vai encontrar recursos para entender isso precisamente. Tá? Precisamente. Eu vou te dizer, quem é meu aluno aí da certificação vai dizer, passados 6 meses da formação, eu não é assim, eu tenho que falar a verdade aqui. Passados 6 meses da formação, que é pouco, se eu parar para pensar, eles ainda não têm grande capacidade, os alunos não têm grande capacidade de conseguir dar esse diagnóstico, hein? Isso eu preciso falar. É ou não é, hein? Certificados aí do meu coração. Esse pedaço aqui, eu sei que eu tenho que bater mais com vocês nas aulas de quarta-feira. Então, quem entrar agora vai pegar essa formação também, né? É ou não é? Então, isso aqui é mais, por assim dizer, hermético, é mais difícil mesmo, tá? Agora, fonte de sofrimento, os alunos aí falando, é verdade, né? E aqui eu posso usar vários recursos, né? Eu posso usar aqui os recursos dos arquétipos, eu posso usar o recurso dos temperamentos, posso usar o recurso de uma coisa chamada astrocaracterologia, eu posso usar o recurso das castas, né? Então, existem hindu, né? Eu posso usar todos os símbolos ou todos os conjuntos de símbolos que olham para o ser humano, né, como essa realidade simbólica, tentando articulá-lo numa grande cadeia do ser, até chegar, né, ou emergir do seu sentido, significado ou emanação última, né? Os ecos interiores, por exemplo. Mas aí é só para quem é aluno meu. Então, aqui eu estou dando alguns exemplos, não é só isso aqui, tem muito mais coisa, tá? Mas a gente precisaria, né, de bastante tempo. Então, sobre o temperamento, eu sou autor, vocês sabem, sou autor de 2 livros que são best-sellers sobre o assunto, né? Astrocaracterologia, tem algumas aulas minhas também gratuitas, né, que você pode ver a minha visão sobre o assunto. Já dei muitas aulas sobre as narrativas e casta hindu, ecos interiores é uma contribuição minha também, tá? E a grande cadeia da teoria da participação, pouca gente aqui no Brasil estudou um autor, né? E eu, por acaso, das vezes que eu estive em Roma, pude conhecer lá a biblioteca dele, chamado Cornélio Fabro. Cornélio Fabro, que é o grande autor contemporâneo é o neotomista contemporâneo, que estuda a fundo, ou aprofunda, ou dá luz à teoria da participação, tá? Então, isso aqui não é para você entender agora. Eu estou te dizendo, meus alunos estão estudando isso há 6 meses, é ou não é? E estão começando a pegar, beleza? Não é uma coisa que não é arqui-evidente, isso aqui não é difícil, tem que quebrar um pouquinho a cabeça, tem que abrir um pouquinho a cabeça, como quem diz, assim, para entender do que a gente está falando, tá? Agora, quando a gente fala o seguinte, alguém se apresenta para você, chega no teu consultório, ou um cliente seu, sei lá, chega para você com uma tristeza, né? Ou com uma incapacidade, né? O pessoal está falando que, né, tá triste, tá sem libido, sei lá, vamos imaginar qualquer coisa, né? Então, chega um rapaz, 20 e poucos anos, imagina, que tá namorando, aí quase fala assim, pô, tô meio tristão, tô meio pensando em trancar a faculdade, tô sem libido, né? Já não procuro minha namorada, né? Já não procuro tanto, já não quero mais saber, etc. Então, você pode começar a pensar, um terapeuta clássico, né? Pode começar a pensar, sei lá, na relação edípica dele, né? Como é que tá a relação dele com a mãe, com o pai, etc. Olha, pode ser, cara, pode ser. Não estou dizendo que não tem uma raiz. A questão é o seguinte, se a gente pulou a investigação simbólica, e agora nesse momento a gente pulou a investigação física, ou seja, diante de uma queixa que parece puramente afetiva, se você não foi lá investigar como é que tá, vamos lá, sei lá, vitamina D, vitamina B12, né? Hormônio, sono, alimentação, esse beabá, você vai estar comendo bola,
Provavelmente você não está oferecendo para ele o que você podia estar oferecendo. Que, olha, às vezes parece depressão afetiva, e é depressão orgânica, bicho. É falta de vitamina D, né? É desbalanço hormonal, é alteração de sono bizarra. É um cara que está desnutrido. O desnutrido não é aquele magrinho, né? Africano, com a barriguinha. Aquele ali é o desnutrido clássico, meu Deus do céu. Mas olha, você tem um monte de gente que parece que está nutrida, que está até, né, acima do peso, mas está desnutrida. A contagem de macronutrientes, por exemplo, existe uma disciplina só de nutrição dentro da certificação. A contagem de macronutrientes está toda bagunçada, né? Então, uma fonte de sofrimento do ser humano é física. Se você pula, se você não investiga, é evidente que você está deixando passar.